Bem, alunos, nesse momento nós estamos aqui com algumas questões discursivas sobre o filo que acabamos de apresentar para que possamos reforçar os nossos conteúdos, uma vez a qual nós deveríamos termos praticamente a noção daquilo que podemos discutir e debatermos em conjunto. Nossa primeira concepção que temos vem uma das perguntas que se relaciona com a questão do habitat e da forma de vida. Quer dizer, então, como eu me refiro ao porífero e aos quinidários, vamos trabalhar primeiramente com o filo porífero. Onde, na primeira questão, nós estaríamos perguntando: caracterize os poríferos quanto aos habitat e ao modo de vida. Primeiramente, nós já sabíamos que falar em poríferos seriam aqueles animais a qual estariam dotados no seu corpo de pequenos corpos chamados de esporos e que estariam sempre vivendo na questão aquática. Em primeiro lugar, eu posso dizer o quê? Que todos são aquáticos, vivendo em uma situação de formação de grupos, onde muitas vezes eu posso até imaginar que todos são aquáticos, mas a maioria também vive no mar, pois apesar de ter mais de 100 espécies, 100 mil espécies, voltando apenas 10 mil, a gente pode analisar o quê? Que eles são de águas doces, podendo sobreviver em algumas águas, tipo rios, lagos, açudes, etc. Alguns podem viver em colônia, de forma conjunta, juntamente com os corais. E isso vai facilitar muito a sua questão de quê? De sobrevivência, onde eles formam uma questão de conjugação própria. Podemos também analisar que alguns podem apresentar forma séssil. O que é isso? Seria aquela forma onde eles ficam parados sem movimentos, ou seja, séssil seria a palavra realmente dita por alguns biólogos, formas paradas, onde muitas vezes, ao século passado, eles tinham a condição de ser até considerados como plantas. Pronto. Então, vendo isso aqui, nós já podemos analisar o quê? O que eu posso tirar de conclusão? Todos são aquáticos, sendo a maioria residentes em águas marinhas e poucas as espécies estão sobrevivendo na água doce. Podemos viver também em conjunto, formando agrupamentos, escujamento com quem? Com as anêmonas e os corais. E uma segunda questão, nós teríamos o quê? Uma segunda pergunta: o que significa dizer que os poríferos são animais filtradores? Foi dito na aula passada o quê? Se esses poríferos são animais dotados de algumas células capazes de filtrarem aquilo que eles precisam para sobreviver, no caso a sua própria alimentação, nós poderíamos dizer o quê? Que essas células, elas vão fazer com que aquilo que a própria esponja precise, no seu aspecto nutritivo, eles sejam selecionados. O que é isso? Através da passagem do meio externo para o meio interno, até chegar o átrio dessa esponja, que chegue-se praticamente aquilo que ela necessita, de forma selecionada. Vendo que, quando eu analiso essa questão da filtração, esses mesmos elementos, o que ela realmente usou para a sua nutrição, elas também podem ser jogadas ao meio externo, através do ósculo, quer dizer, a parte superior que existe dessa esponja, da mesma forma, jogando para o externo. Então, ser filtrador seria filtrar aquilo de que realmente é necessário para a vida de sobrevivência ou a parte de nutriente que a esponja precisa. Ou seja, filtrar seria selecionar, do jeito que ela traz alimentos, ela também poderá trazer através da água o oxigênio e alguns minerais de que ela precisa, como também ela pode excretar através do ósculo o que?
os dejetos ou as coisas que eles não necessitam para a sua sobrevivência. Vendo uma terceira questão, como é a reprodução dos poríferos? Bem, pessoal, nós poderíamos analisar aqui nessa questão que quando eu quero analisar a questão do porífero, eu posso ver que elas podem, da forma assexuada, primeiramente, falei assexuada, não é necessária a presença dos dois gametas, e sim, um só, ou seja, a questão é hermafrodita. Então eu posso dizer que uma das situações mais breves a ser trabalhada é a questão do brotamento. Augusto, o que seria esse brotamento? Logicamente, vai acontecer o quê? Vai se formar-se um broto, e esse broto, ao ser amadurecido, ele vai cair sobre o sustentáculo, algum substrato, e ele vai tornar o seu desenvolvimento óbvio, tornando-se uma esponja adulta. Augusto, mas também eu tenho uma outra forma, além de quê? Além do brotamento. Será se eu posso também trabalhar com a questão da regeneração? Será se eu posso regenerar a questão de algumas partes desse ser vivo? Sim. Então eu posso analisar que a regeneração também seria uma outra parte de que eu possa analisar justamente a questão evolutiva da esponja. Ou seja, então nós temos dois tipos de reprodução assexual. Nós temos reprodução por brotamento, onde esse broto seria realmente evoluído a partir do próprio corpo da esponja adulta. Então, com o tempo, ele amadurece, vai cair sobre o substrato e vai desenvolver-se uma nova esponja adulta sobre o aspecto do brotamento. Já na questão da regeneração, seria a capacidade que alguns corpos têm de fazer com que esses órgãos sejam evoluídos e regenerados, até tornar-se uma esponja adulta, ou seja, um indivíduo adulto. Uma quarta questão que nós teríamos como situação ainda de explicação como acontece a reprodução sexuada dos poríferos. Pessoal, então vendo aí essa questão da reprodução sexuada, eu posso ver que nas esponjas, os gametas masculinos ou os espermatozoides saem pelo ósculo, quer dizer, e vão ser carregados pela corrente de água, até encontrarem uma esponja fêmea, onde na realidade ela vai adentrar-se, ou seja, através do ósculo e juntamente com a água, ela vai se infiltrar no interior desta esponja, caracterizando o quê? Um gameta feminino, juntando, onde lá pode haver o processo da fecundação e que geralmente não, isso é uma questão interna ao corpo do animal. Surge então uma nova célula que origina o ovo ou o zigoto. Esse ovo surge uma larva ciliada que irá abandonar o corpo da esponja e se fixa a um substrato, onde sofre uma série de transformações. Onde, daí, dessas trocas de transformações com esse indivíduo, é o que eu chamo de metamorfose. Ou seja, para que estes elementos saiam da condição ovo, passem para a larva e voltem a ser uma esponja adulta, ela passa por diversas fases. E essas fases é o que eu chamo de metamorfose. Ou seja, esse aqui é o processo que acontece na reprodução sexual dos poríferos. Ou seja, vai desprender-se do espermatozoide, onde ele vai, através da água, da corrente de água, penetrar-se no interior de uma esponja fêmea, lá chegando através do ósculo, adentrando-se até o seu interior e fecundando, da onde vai surgir uma célula-ovo, onde essa célula-ovo ela irá gerar uma larva, e essa larva é natante, chegando a se depositar, a se fixar em um substrato qualquer. Quinta questão.
Já trabalhando, a gente viu o aspecto geral, falando com referência à questão dos poríferos. Vamos agora ver mais algumas situações baseadas com os quinidários. Ou seja, quanto ao seu habitat, quanto ao seu modo de vida. Também podemos dizer que a maioria também é aquático, poucos residem em águas doces. Posso também dizer que o que caracteriza especialmente esse filo seria justamente a questão deles liberarem uma substância toxicante, onde vai causar queimaduras, onde poderá causar coceiras e alguma situação ao indivíduo que se aproximar. Quer dizer, essas questões dessa liberação dessa substância, para os quinidários, torna-se até como fosse um processo de defesa do próprio animal. Podemos ver também que eles são muitas situações ligadas à questão de quê? De serem transparentes, a questão do seu corpo, pode viver também isolados ou em conjuntos. E assim, a maioria pode viver no mar, mas também nós temos poucas espécies também vivendo em águas doces, como rios, lagos ou açude, que é em menos partes. Podemos ver também a questão como representante especial, as hidras, as anêmonas do mar, etc. Quais as duas formas corporais básicas dos quinidários? Bem, nós sabemos que, com referência à questão dos quinidários, eles podem apresentar duas formas corporais, quer dizer, os seus corpos podem apresentar as duas formas. Uma dessas formas seria a forma de pólipo, a qual eu chamo de forma polipal. E a forma de medusa, que seria a forma medusoide. Quando eu falo na questão da forma pólipa, qual seria essa forma? Quem é o seu principal representante? Seria praticamente a própria hidra, que ela vive fixa no substrato e ao regenerar-se, ao formar o brotamento, é que vai gerar questão futura de sua própria reprodução. Já a questão, então, pode ser que é uma forma de vida séssil, quer dizer, fixa ao substrato. Posso também falar na questão da outra forma, de como ela se apresenta, seria a questão praticamente de quê? Da medusoide, quer dizer, são as formas natantes, são as formas que irá realmente viver se movimentando sobre a água. Vejo também que nessa forma medusoide, a boca do animal está na parte inferior, onde muitas vezes está ligada por vários tentáculos, que são substâncias que servem para capturar esse animal, e vice-versa. E falar sobre a reprodução dos quinidários, também para nós seria o quê? Seria uma situação onde eu posso dizer para vocês que é uma questão bem incrível, porque ela também pode apresentar-se das duas formas. Eu posso também ter a situação isolada. O que é isso? Assexuada, sozinha, como também posso ter a questão sexuada com alternância de geração. E o que é isso? Eles podem apresentar a reprodução sexuada ou assexuada, pois os sexos podem ser separados, ou hermafroditas, ou vice-versa. Os quinidários podem apresentar um ciclo de vida com alternância de gerações. Pólipos e medusa são estágios participantes dessa evolução. Então o que seria isso? Seria justamente quando você começa a imaginar até que ponto uma medusa ou até que ponto uma forma pólipa ela pode se reproduzir através da alternância de geração. Bem, pessoal, analisando, porém, essas questões que foram discursivas, espero que tenha clareado um pouco mais o nosso conhecimento com referência a isso. Esperando que vocês fixem bem dos conteúdos e que possam realmente nos favorecer nosso conhecimento. Qualquer dúvida, simplesmente retornar ao nosso meio de contato e poderemos tirar dúvidas mais diretamente pessoalmente, ou vice-versa, né?
vendo que esse exercício poderá ter 8 dias de prazo de entrega e o mais, tudo bem. Até prova.